Vikings barbados versus realidade. A grande farsa dos chifres. Prepare-se para ter sua visão sobre os vikings completamente transformada. Tudo o que você sabe sobre esses guerreiros nórdicos é uma mentira cuidadosamente construída por Hollywood. Livros de história mal pesquisados e nossa própria imaginação romantizada. A verdade sobre os vikings é muito mais fascinante e complexa do que qualquer filme jamais ousou mostrar. A maior mentira da história. Os capacetes com chifres. Vamos começar destruindo o mito mais persistente e ridículo sobre os vikings. Aqueles famosos capacetes com chifres que você vê em todos os filmes, séries e desenhos animados. Isso é uma farsa completa. Os vikings nunca usaram capacetes com chifres em batalha. Nunca. Nenhuma única evidência arqueológica foi encontrada que comprove o uso desses capacetes bizarros. Na verdade, usar um capacete com chifres em combate seria suicídio militar. Imagine tentar lutar corpo a corpo com 2 chifres gigantes saindo da sua cabeça. Seu inimigo teria alvos perfeitos para agarrar, puxar e quebrar seu pescoço. A verdade é que os vikings usavam capacetes simples, práticos e eficientes. Quando usavam capacetes, eram peças cônicas ou hemisféricas de ferro, às vezes com proteção nasal. Muitos nem sequer usavam capacetes, preferindo escudos circulares e armaduras de couro ou cota de malha. Então, de onde veio essa imagem dos chifres? A culpa é do compositor alemão Richard Wagner e sua ópera O Anel do Nibelungo, de 1876. O designer de figurinos Carl Emil Doppler criou capacetes com chifres para dar um visual mais bárbaro e teatral aos personagens. A imagem pegou. Foi reproduzida em pinturas românticas do século XIX e, eventualmente, Hollywood abraçou a mentira. Ironicamente, os únicos capacetes com chifres encontrados na Escandinávia são da Idade do Bronze, 1000 anos antes da Era Viking, e eram claramente cerimoniais, não de guerra. Vikings, os empresários mais limpos da Idade Média. Aqui está outra verdade que vai chocar você. Os vikings eram obcecados por higiene pessoal. Enquanto outros povos europeus da época raramente tomavam banho, os vikings se banhavam pelo menos uma vez por semana, sempre aos sábados, que eles chamavam de Laugardagr, dia do banho. Escavações arqueológicas revelaram que os vikings carregavam kits completos de higiene pessoal. Pentes de osso finamente trabalhados, navalhas de ferro para barbear, pinças para pelos, palitos para limpar ouvidos e dentes, e até pequenas colheres para limpar as unhas. Eles usavam sabão, feito de cinzas de plantas e gordura animal, e tinham produtos específicos para clarear o cabelo e a barba. Por que essa obsessão por limpeza? Porque os vikings não eram apenas guerreiros, eles eram comerciantes internacionais sofisticados. Suas rotas comerciais se estendiam desde a Groenlândia até Constantinopla, atual Istambul. Eles negociavam com árabes, bizantinos, eslavos e até chegaram à América do Norte 500 anos antes de Colombo. Para ser bem-sucedido no comércio internacional, você precisa causar boa impressão. Um viking fedorento e sujo não conseguiria negócios lucrativos com os ricos mercadores de Constantinopla ou com os comerciantes árabes do Oriente Médio. Os vikings comercializavam âmbar, peles, marfim de morsa, prata, especiarias, seda, vinhos e até escravos. Eles estabeleceram a primeira rede comercial verdadeiramente global da história europeia. Moedas árabes foram encontradas na Suécia, sedas chinesas na Noruega e artefatos vikings no Canadá. A revolução naval que mudou o mundo. Os vikings não conquistaram meio mundo apenas por serem bons lutadores. Seu verdadeiro poder estava na tecnologia naval revolucionária. Os Drakars. Esses navios eram obras-primas da engenharia naval.
Extremamente leves, flexíveis e com calado raso, podiam navegar tanto em mar aberto quanto em rios pequenos. Enquanto outros navios da época precisavam de portos profundos, os vikings podiam desembarcar suas embarcações diretamente nas praias ou subir rios até o coração dos territórios inimigos. Um dracar típico media 30 metros de comprimento, pesava apenas 20 toneladas e podia transportar 60 a 80 guerreiros. Eles podiam remar contra o vento quando não havia ventos favoráveis e atingir velocidades impressionantes de até 15 nós. A flexibilidade estratégica era devastadora. Eles apareciam onde ninguém esperava, atacavam rapidamente e desapareciam antes que as defesas fossem organizadas. Podiam transportar cavalos e equipamentos pesados através de oceanos. Estabeleciam bases temporárias em ilhas remotas. Esta tecnologia naval permitiu que uma população relativamente pequena, estimada em 2 milhões de pessoas, influenciasse a história de continentes inteiros. Mulheres guerreiras, as verdadeiras valquírias. Hollywood adora romantizar as donzelas indefesas medievais, mas as mulheres vikings viviam em uma realidade completamente diferente. Elas tinham direitos e poder que as mulheres europeias só conquistaram séculos depois. Direitos legais impressionantes. Podiam pedir divórcio, controlavam suas próprias propriedades, herdavam terras e bens, podiam representar a si mesmas em tribunais, tinham direito à compensação financeira em casos de violência. Mas havia mesmo mulheres guerreiras? A evidência arqueológica é fascinante e controversa. Em 2017, análises de DNA revelaram que um dos esqueletos de guerreiro mais famosos, encontrado na Suécia, era, na verdade, de uma mulher. O túmulo de Birka continha armas completas, um cavalo de guerra e tabuleiros de estratégia militar. Outros achados arqueológicos incluem mulheres enterradas com machados de guerra, esqueletos femininos com ferimentos de combate cicatrizados, túmulos de mulheres com equipamentos militares completos, evidências de mulheres participando de expedições de longa distância, as sagas islandesas, escritas séculos depois, mas baseadas em tradições orais, estão repletas de referências a mulheres guerreiras, escudeiras, comandantes de navios e líderes militares. A mais famosa é Lagertha, descrita pelo historiador dinamarquês Saxo Grammaticus como uma guerreira que lutou ao lado do lendário Ragnar Lothbrok. Segundo Saxo, ela tinha coragem masculina em seu peito feminino e liderava 120 navios em batalha. Por que isso era possível na sociedade viking? A estrutura social viking era fundamentalmente diferente do feudalismo cristão que dominava o resto da Europa. Os vikings valorizavam a competência acima do gênero. Se uma mulher podia lutar, liderar e conquistar, ela era respeitada independentemente do seu sexo. Além disso, as longas expedições comerciais e militares significavam que os homens ficavam ausentes por meses ou anos. As mulheres, naturalmente, assumiam papéis de liderança e defesa dos territórios. O sistema político mais democrático da Idade Média. Enquanto o resto da Europa vivia sob monarquias absolutas e feudalismo opressivo, os vikings desenvolveram um dos sistemas políticos mais democráticos de sua época, o Thing. O Thing era uma assembleia onde homens livres podiam votar em leis, julgar crimes, eleger líderes, resolver disputas comerciais, tomar decisões sobre guerra e paz. O Althing da Islândia, estabelecido em 930 d.C., é considerado o parlamento mais antigo do mundo, ainda em funcionamento. 1000 anos antes da democracia moderna, os vikings já praticavam debates públicos, votação por maioria e Estado de Direito. Este sistema democrático era tão avançado que influenciou a formação dos parlamentos inglês e de outros países europeus séculos depois.
Vikings cristãos. A transformação que ninguém conta aqui está um fato que vai explodir sua mente. Muitos dos últimos vikings eram cristãos devotos. A conversão ao cristianismo não aconteceu da noite para o dia através de conquistas violentas. Foi um processo gradual de 200, 300 anos, onde os vikings adotaram o cristianismo por razões práticas e comerciais. Por que se converteram? 1. Vantagens comerciais. Comerciantes cristãos preferiam negociar com outros cristãos. 2. Alianças políticas. Casamentos e tratados com reinos cristãos eram mais fáceis. 3. Sincretismo religioso. Muitos vikings viam Jesus como mais um Deus poderoso para adicionar ao seu panteão. O resultado foi uma fusão fascinante de tradições pagãs e cristãs. Cruzes vikings incorporavam símbolos de Thor. Igrejas eram construídas em locais de templos antigos e santos cristãos assumiam características de deuses nórdicos. Canuto, o Grande, 995-1035, foi simultaneamente rei da Dinamarca, Inglaterra e Noruega, além de um cristão devoto que fez peregrinações a Roma. Ele representava perfeitamente essa nova era viking. Politically sophisticated, religiously Christian, but culturally Nordic. O legado duradouro. Como os vikings moldaram o mundo moderno. O impacto dos vikings na civilização ocidental foi muito além dos ataques e saques que dominam nossa imaginação popular. Contribuições fundamentais: exploração geográfica, primeira colonização europeia das Américas, Lands ou Meadows, Canadá, descoberta e colonização da Islândia e Groenlândia, estabelecimento de rotas comerciais através da Rússia até Bizâncio. Desenvolvimento urbano, fundação de Dublin, York, Kiev e outras cidades importantes, desenvolvimento dos primeiros centros comerciais organizados na Europa do Norte, criação de redes urbanas conectadas por rotas marítimas, inovações tecnológicas, aperfeiçoamento da navegação astronômica, desenvolvimento de técnicas avançadas de metalurgia, criação de sistemas de aquecimento eficientes para climas frios, influência linguística. Centenas de palavras inglesas vêm do nórdico antigo: sky, knife, husband, egg, they, them, their, nomes de lugares, Yorkshire, Normandy, Iceland, Greenland. Estruturas gramaticais que ainda influenciam idiomas escandinavos modernos, sistema legal, conceitos de júri popular, direitos individuais protegidos por lei, processo legal baseado em evidências e testemunhas. Por que essas mentiras persistem? Se a evidência histórica é tão clara, por que continuamos acreditando em mitos sobre vikings bárbaros e sujos? 1. Propaganda cristã medieval. Os cronistas cristãos da época retrataram os vikings como demônios pagãos para justificar guerras santas contra eles. Esses relatos exagerados e tendenciosos se tornaram a base da historiografia posterior. 2. Romantismo do século XIX. O movimento romântico idealizou os vikings como nobres selvagens, uma fantasia que não tinha nada a ver com a realidade histórica, mas que alimentou nossa imaginação cultural. 3. Indústria do entretenimento. Hollywood descobriu que vikings com chifres vendem ingressos. A verdade histórica é menos cinematográfica que a fantasia. Então, a mentira perpetua. 4. Nacionalismo moderno. Países escandinavos às vezes promovem versões romantizadas de sua história viking para fins turísticos e de identidade nacional. A lição mais importante: questione tudo. A história dos vikings nos ensina algo fundamental sobre conhecimento e verdade. Nunca aceite uma narrativa só porque ela é popular ou conveniente. Se mentiras tão óbvias sobre os vikings podem persistir por séculos, imagine quantas outras verdades históricas são igualmente falsas. Quantos outros povos foram mal interpretados?
quantas outras culturas foram simplificadas em estereótipos irreais. Exemplos de outros mitos históricos que precisam ser questionados. A Idade Média como período sombrio de ignorância. Os gladiadores romanos como escravos, lutando até a morte. As bruxas medievais como pagãs perseguidas pela Igreja. A Biblioteca de Alexandria destruída por fanáticos religiosos. Cleópatra como uma sedutora incompetente. Cada um desses fatos amplamente aceitos é, na verdade, uma simplificação grosseira ou uma mentira completa. Chamada para a ação. Torne-se um arqueólogo da verdade. Agora que você descobriu como fomos enganados sobre os vikings, é hora de aplicar essa mesma mentalidade crítica a todas as áreas da sua vida. Seu desafio: 1. Questione suas fontes. De onde vem a informação que você consome? Quem se beneficia ao promover certas narrativas? Que evidências reais existem para apoiar afirmações populares? 2. Busque fontes primárias. Procure evidências arqueológicas, não interpretações. Leia relatos históricos originais, não resumos modernos. Consulte múltiplas perspectivas sobre eventos controversos. 3. Desenvolva ceticismo saudável. Se algo parece óbvio demais, provavelmente há mais na história. Desconfie de narrativas que pintam grupos inteiros como completamente bons ou maus. Questione especialmente as histórias que confirmam seus preconceitos. 4. Compartilhe conhecimento real. Corrija mitos quando os encontrar. Promova fontes confiáveis de informação histórica. Ensine outros a pensar criticamente sobre fatos estabelecidos. 5. Aplique isso além da história. Use o mesmo ceticismo para notícias contemporâneas. Questione verdades científicas populares mal interpretadas. Examine criticamente suas próprias crenças e suposições. A verdade sobre os vikings é apenas o começo. Uma vez que você aprende a questionar uma narrativa estabelecida, você desenvolve uma superpower mental, a capacidade de ver através de mentiras e encontrar verdades ocultas. Sua missão, se você aceitar, nos próximos 30 dias, escolha 3 fatos históricos que você sempre aceitou sem questionar e pesquise as evidências reais. Você ficará chocado com quantas verdades óbvias são, na verdade, mitos cuidadosamente construídos. Lembre-se, os vikings reais eram mais interessantes, mais complexos e mais humanos do que qualquer versão hollywoodiana jamais mostrou. A verdade é sempre mais fascinante que a fantasia. Você só precisa ter coragem de procurar por ela. Não seja mais um escravo de mitos históricos. Torne-se um descobridor de verdades. O mundo real está esperando por você. A verdade não teme investigação. Apenas as mentiras precisam ser protegidas por dogmas e repetição acrítica. Comece sua jornada de descoberta hoje. A história real está mais estranha e mais inspiradora do que você jamais imaginou.